um recorte daquela cena e começa a ter detalhes sobre aquilo. Então, muitas vezes ao nosso redor está cheio de ideias, cheio de cores que a gente não está prestando atenção, e muitas vezes isso pode despertar na gente grandes ideias, entende? E isso até trazer uma sensibilidade, uma sensação muito gostosa. Porque quando a gente sugere uma cor na parede da sua casa, um pouco mais ousada, as pessoas logo vão pensar, vai me enjoar, vai ser cansativo. Nós vamos começar a questionar o que ocorre quando a gente tem resistência de fazer alguma novidade na casa. É só a questão da gente interpretar melhor essas nossas escolhas, as nossas decisões e às vezes as nossas negações. Por que a gente nega determinadas coisas? As pessoas costumam resistir à ousadia, vamos botar assim, entre aspas, ousadia, de botar alguma cor na parede. A pessoa logo vai falar, não combina muito comigo, eu enjoo fácil, eu canso. E aqui eu quero só colocar um questionamento que você previamente já acha ou já fala, pode cansar. Alguma resistência, ela pode falar da sua dificuldade do novo, do desconhecido, de experimentar as coisas, de arriscar, porque as pessoas tendem a ficar no lugar onde você tem mais conhecimento, e tudo que você tem conhecimento você consegue controlar. E tudo que você ousa ou você arrisca, você tem a possibilidade do erro e você teme em errar. E isso vem muito de uma sociedade que criou isso pra gente, que a gente tem que ser toda certa, que a gente não pode errar nunca. E vocês têm que considerar que o erro é uma grande vantagem. Quanto mais você erra na vida, mais você experimenta coisas e você entende o que você não deve fazer. Então você tem uma gama de situações ou de experiências, um repertório que você pode ter mais pela vida, mais segurança em determinadas escolhas, porque você sabe que aquela outra não dá certo. Mas e aquilo que você não sabe se vai dar certo? Porque pode ser uma grande surpresa, pode ser uma coisa que você vai amar, que você vai adorar. E aí, muitas vezes, a gente está perdendo uma oportunidade de ser mais feliz por conta desse medo. E o medo, às vezes, é uma fantasia, é uma coisa que não existe, foi colocado na sua cabeça, né? Então, quem tem essa tendência em estar mais naquela posição de controle, para não errar, para sofrer menos, então tentar experienciar para ir quebrando essa resistência, tá? Então é só jogar essa questão na luz para que a gente possa pensar mais sobre isso. Bom, no segundo item a gente já parte para as crenças. O que a gente vai aprendendo? Qual é a ideia que você tem em cores? O que passa pela sua cabeça? A gente tem uma referência com pessoas que usam muita cores, que às vezes são mais alegres, às vezes são mais extrovertidas, divertidas. De quem gosta muito de cores, a gente acaba fazendo essa referência que são mais positivas. Essa é uma ideia que é criada e que vem das cores. E a gente não pode esquecer que cor é energia, tem uma vibração. E é bom pensar sobre isso, para a gente também se conectar um pouco mais com as vibrações das cores, porque isso é real.
Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito aqui, muito técnico, muito científicas, tá? É mais a questão intuitiva mesmo. O que você experiencia, o que você sente quando você usa mais a cor. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre perceber os detalhes no dia a dia, como que isso pode mexer com vocês, como isso pode trazer à tona um pouco mais de sensibilidade e entender que todos nós somos criativos. Como que isso, inspirar na natureza ou no dia a dia, pode fazer uma diferença. Eu gosto de lembrar de uma época lá no início, quando eu comecei na decoração, naquela insegurança, né, de atuar na área. E eu ia muito em eventos, né, de decoradores. Aí sempre tem os que são mais, né, renomados, aqueles grandes decoradores, que a gente se inspira tanto neles, né? Mas a gente fica com aquele ponto a menos, sentindo menor, porque achando que eles são mais criativos, que as pessoas que fazem grandes projetos, que fazem grandes criações, de achar que essa criatividade vem de muitas viagens, por exemplo. E às vezes não. Às vezes as pessoas que são mais sensíveis, você pode trazer coisas novas no seu mundo mesmo, onde você vive. A própria natureza te traz isso, o seu dia a dia te traz isso. Basta estar perceptiva, receptiva a esses detalhes. Então você pode ter grandes criações no seu dia a dia. Isso é um olhar, o seu treino de olhar está aí. Então, assim como um fotógrafo que registra um trecho de uma cena, um determinado foco, um recorte daquela cena e começa a ter detalhes sobre aquilo. Então, muitas vezes ao nosso redor está cheio de ideias, cheio de cores que a gente não está prestando atenção, e muitas vezes isso pode despertar na gente grandes ideias, entende? E isso até trazer uma sensibilidade, uma sensação muito gostosa. E os recortes do dia a dia trazem uma gama de cores, e que se vocês prestarem mais atenção nesses detalhes, o quão rico pode ser a sua experiência 24 horas por dia. Você tentar isolar as cores em detalhes de cada cena, para que você tenha essa gama, que você possa descobrir algo novo para você transportar isso para sua casa. Nenhuma parede, por mais bonita que ela seja, a beleza delas não está apenas na parede. Sempre vai ter algo junto que vai valorizar aquela cor, ou vice-versa. O que estiver na frente, a peça que estiver na frente, vai ser valorizada através dessa cor. Aqui eu trago 3 exemplos para comprovar essa frase: as paredes com cor não brilham sozinhas. Então eu quero que vocês tentem imaginar essas paredes que eu trago com cor, se não tivesse essa decoração por cima, e não só o que está pregado na parede, mas o que vem à frente dela, como móveis, né? Porque o normal é começar com uma peça. Às vezes você tem uma peça em especial e é a partir dessa peça que você vai escolher a cor da sua parede. Então, como aqui a gente traz nessa figura 1 uma poltrona preto e branco, na figura 2 esse móvel de demolição, esse aparadorzinho, e no móvel 3 tanto pode ser essa poltrona azul turquesa, quanto pode ser esse vaso amarelo. Então, quando você já tem a peça, ela começa em primeiro lugar e você escolhe a parede em segundo momento. Então, você tem que avaliar
qual cor poderia fazer um contraste ou uma valorização a mais no seu móvel, simplesmente pelo fato de gostar da cor. Esse é um ponto. Então, o segundo ponto é pensar se você quer representar algum estilo na sua casa, né? Um estilo retrô, ou você quer um estilo, né, étnico, como essa figura 1, um estilo lúdico, como é a figura 2. Esse, a figura 3, é um mais moderno. Também pode ter um estilo livre, né? Você simplesmente gosta de uma cor e vai por aí, vai deixar fluir. Ou um tema, sei lá, rock and roll, de filme, um tema de natureza, indígena, sei lá, tem tantos, né? Então, aqui é um exemplo, tá? Do móvel ou da peça que você já existe e que você queira fazer sua parede a partir daquela peça. Então aqui eu mostro a ousadia dessas tonalidades de cores para que você realce esse móvel. A cor da parede em relação ao móvel, no caso sofás mais diferenciados, se fosse uma parede muito comum, muito básica, branca, talvez você possa enjoar mais, você tem uma tendência de enjoar mais da peça do que você fazer essa composição de cores um pouco mais elaborada junto à cor do sofá, ou você agrega um valor, você une essas duas cores e traz um resultado inovador que vai trazer uma sensação diferencial para o ambiente. Então, a partir dessa figura 1 aqui, que é um sofá mais vinho, você trazer uma parede azul, o resultado é muito mais bacana e é como se você não trouxesse tanta atenção somente para o sofá, mas você não saberia entender se é o sofá, se é a parede que mais causa essa sensação do diferencial. E aqui vai para os mais básicos, né? Como no início eu falei, se pintar uma parede de cor pode ser muito ousado, muito diferente para vocês, comece com cores mais claras, mas só para ir quebrando essa resistência, porque vocês vão acabar se surpreendendo com isso e às vezes tomando gosto por isso e até sendo adepto a essa prática de colorir as paredes. Trago algumas coisas muito mais básicas, mas para perceber, ainda assim pode fazer uma diferença incrível nos móveis. Você vê uma pequena tonalidade, né? Eu não precisa ser tão forte, mas o quanto que isso causa uma valorização do que está na frente. Estudar as cores, né? Se você já tem algo de madeira, né? Na madeira mesmo, na cor de madeira, começar a estudar quais os tons pode valorizar melhor essa cor, para que vocês possam exercitar mais o lado colorido de ver a vida. Eu peço, dê um like, compartilha com alguém que estiver fazendo alguma reforma. E eu vou ficando por aqui. Um beijo.